das empresas. Você está satisfeito com o estado do capitalismo brasileiro? Pois é, essa é uma boa pergunta, eu vou dizer por quê. As pessoas às vezes se esquecem disso, eu vejo muito uma certa confusão. Então eu, como ministro, quero dizer agora o seguinte, alto e bom som, o Brasil é um país capitalista. Num país capitalista, os trabalhadores têm emprego e salário e vivem dignamente com seu emprego e com seu salário. E os empresários têm lucro, trabalham e ganham dinheiro. E é assim que deve ser. E essas duas coisas juntas, movimentadas, é que asseguram prosperidade ao país, à economia. E é assim que é no Brasil, e é assim que tem que ser. Então, às vezes, me estranha um pouco determinado tipo de crítica que ignora esse fato. Um país capitalista é normal os empresários terem lucro. E é normal que os trabalhadores tenham um emprego. Inclusive, é mais normal ainda que tenham um pleno emprego e bons salários. Por que você está falando isso? Queremos. Eu estou falando porque, às vezes, eu vejo cronistas econômicos desconhecendo essa realidade e tratando o empresário que tem muito lucro como se fosse um pecado, ou aquele que vai mal como se fosse um amaldiçoado, e reclamando do pleno emprego como se fosse uma maldição. Nós temos todos os trabalhadores brasileiros empregados e ganhando bem. E dizendo até alguns que apregam que devia ter desemprego. Eu acho espantoso isso na coluna ou na boca de um analista econômico. É bom ter desemprego. Mas dizem que nessa questão do lucro, reclamar de que o empresário tem muito lucro, é a gente dentro do governo que faz essa avaliação. Não, eu sou ministro do governo da presidenta Dilma Rousseff, estou dizendo aqui, o governo da presidenta Dilma Rousseff acha que a sociedade brasileira é capitalista e no capitalismo o empresário tem que ter lucro. Mas trabalhador tem que ter emprego e ganhar bons salários. Aquele que diz que tem que ter desemprego é o equivalente a dizer que o empresário não pode ter lucro. O senhor está falando é contraditório com impor taxa de retorno em determinados investimentos? Mas nós não estamos, mas o governo não está impondo taxa de retorno. O edital que você mencionou foi retirado, foi revisto. Não, mas haverá um teto. Quer dizer, o lucro tem que ter um máximo para o lucro, não é isso? Não, mas... Quando tem uma taxa máxima, não, eu não sei se tem que ter um máximo para o lucro. Eu acho que tem que ter regras que permitam que a atividade econômica se processe de forma a ser estável, permanente e sustentável, né? Isso é uma coisa. Agora, tem teto para o salário também, né? Então, eu não vejo também nenhuma dificuldade em que a sociedade brasileira discuta, assim como discute o juro, por exemplo, discuta adequadamente os retornos daquilo que é concessão privada. Não vejo nenhum pecado nisso aí. Essa questão das concessões que o senhor citou agora, os empresários reclamaram muito de uma disposição do governo de tentar tabelar a taxa de retorno, ou seja, a lucratividade que eles teriam com esses projetos. Inclusive, levou o governo a suspender alguns leilões que estavam previstos e estão refazendo essas taxas de retorno. Qual vai ser essa taxa de retorno? E como é que o senhor avalia essa visão dos empresários que o governo queria tabelar a taxa de retorno deles? Aquilo foi um acidente de percurso, digamos assim, né? Provavelmente esse edital aqui se refere a essa crítica correta dos empresários, foi um edital que foi colocado na rua sem uma revisão adequada. Tanto que foi retirado, já foi revisto. Eu não sei te dizer qual é a taxa adequada. Certamente não será uma taxa exuberante de 12%, 15%, 18%, 20% de retorno, mas vai ser uma taxa adequada. Nós temos sempre que pensar que a taxa básica de juros no Brasil hoje é bem inferior, é bem menor do que foi no passado. Então, a taxa de juros de 1,75%, 2% real, ela induz a uma taxa de retorno nesse tipo de investimento que não pode ser muito superior, ela pode ser 3, 4 vezes superior, mas não pode ser 10 vezes superior. Nós não vamos ter uma taxa de juros real de 2% e uma taxa de retorno de investimento de 20%, 25%. Então, isso, alguns empresários... nesse intervalo aí que nós vamos achar o equilíbrio. Deixa o mercado trabalhar, que ele acha também. Porque o Brasil está entrando numa fase, e eu acho que todo mundo sabe disso, em que nós estamos, de alguma forma, expondo a competição, expondo a regras de mercado, setores que nunca foram expostos a isso. Tipo, né? Qual setor? Portos, não tinha porto privado no Brasil até recentemente. Ferrovias, não tinha ferrovias privadas. Rodovias, algumas são pedagiadas, mas a maioria não é. Né? Tudo isso, aeroportos, não tinha nenhum aeroporto privado no Brasil até recentemente. Então, nós estamos entrando num território novo, num território em que o Brasil nunca transitou. Entrar num território como esse envolve uma certa cautela por parte do Estado, por parte dos agentes econômicos. Né? Então, eu acredito que
nós vamos passar uma fase de experimentação, em que o governo necessariamente terá que ser cauteloso, terá que ter uma regulamentação adequada. Essa fase? Não sei, eu acho que é o tempo necessário para que a gente ache os pontos de equilíbrio. Vai ser possível não ter mais uma taxa de retorno fixa? Não, eu não quero chegar no detalhe se vai ter ou não vai ter uma taxa de retorno fixa. Eu quero dizer que nós estamos tentando achar, nós é o Brasil, não é o governo, qual é o nosso modelo ideal, qual é o modelo de equilíbrio brasileiro. Aquela ideia de Certamente não é a desregulamentação total, como foi feito no governo Reagan, por exemplo, nos Estados Unidos, e que depois recuaram, voltaram atrás e voltaram a regulamentar, não excessivamente, mas de forma adequada. Nós vamos achar esse ponto.